Meu nome é Wagner Branon, farmacêutico formado pela Unime, paralela, aqui em Salvador, e também fiz a especialização em farmácia clínica pelo IPOG, pela Instituição de Pós-Graduação em 2016. Na área de farmácia comunitária eu comecei em novembro de 2015. Eu dizia para os meus colegas, e eles mesmos afirmavam, que drogaria seria nunca para mim, seria drogaria área comercial. Porque eles diziam que eu tinha perfil de docência, perfil de pesquisador, e que eles não me viam em uma área comercial. Eu comecei a me apaixonar pela clínica baseada em uma experiência de estágio na área hospitalar. Então, a área clínica, eu comecei a me apaixonar por isso. E aí eu comecei a pesquisar novamente o mercado e a área que a gente tem a proximidade maior com o paciente no dia a dia, além da área hospitalar, é a área comercial. Então, o farmacêutico na área comercial, ele tem um contato direto com o paciente. A busca do paciente pela atenção farmacêutica, pelos conselhos que um farmacêutico pode dar no seu tratamento, se reflete no papel que o farmacêutico presta para essa sociedade. O contato com o paciente, todas as vezes que eu me colocava à disposição de atendê-lo, aqueles pacientes se fidelizavam não ao corpo profissional, não à drogaria em que eu trabalhava, mas ele se fidelizava a mim, ao meu atendimento. Então, o paciente ele começava a não mais buscar um balconista, um atendente, um gerente, ele buscava, cadê o farmacêutico que me atendeu? Então, a partir do momento que o farmacêutico, como um profissional de saúde, se predispõe a atender e tirar as dúvidas do paciente no balcão, ele é procurado pela própria sociedade. Hoje, os alunos que formam e saem da graduação, de fato, o primeiro contato que ele vai ter, e onde tem o maior número de portas abertas, é a área comercial, é a drogaria. Só que o mercado ele tem sofrido uma alteração, é um nicho de mercado novo que a gente tem percebido, que é onde os farmacêuticos estão assumindo muito a área de gestão. Então, o estudante hoje que está se formando na graduação de farmácia, ele precisa buscar outros campos de conhecimento da área de gestão, de liderança, de gerenciar processos, além de gerenciar e saber lidar com as pessoas. Eu trabalhei em lojas diferentes, em bairros diferentes de Salvador, e o perfil de cada loja atende a um público diferente. Algumas lojas com altíssimo movimento, outras com baixo movimento. Então, quando eu estava em uma loja onde o fluxo de atendimento era baixo, eu buscava conhecer os outros segmentos dentro da área comercial. Então, não só atendimento no balcão, mas eu queria entender como é que se passava um caixa, eu queria entender como se fazia uma precificação na loja, eu queria entender quais eram as atividades que o gerente executava no dia a dia. E aí surgiu uma proposta dentro da própria empresa de uma promoção. Com 5 meses de empresa, a pessoa que fazia treinamento na área em que eu atuo, ela pediu para ir para a área gerencial e abriu-se uma vaga para instrutor de treinamento. E aí foi feita uma avaliação interna, uma abertura interna de vaga, e eu fiz a seleção interna. Concorri com outros farmacêuticos e a vaga era para quem tinha 2 anos de empresa e eu só tinha 5 meses. E concorri com esses outros farmacêuticos. E o que é que me fez chegar à área de instrutor hoje? Foi porque eu conhecia todos os segmentos dentro da loja. Então, os farmacêuticos de 2 anos que concorreram comigo só sabia falar da atuação do farmacêutico. Então, o farmacêutico ele precisa entender que ele é generalista. Então, a formação já é generalista. Então, ele não vai para uma drogaria atuar somente com o segmento farmacêutico. Ele está dentro de um campo comercial. Então, o meu dia a dia dentro de loja era comercial, mas isso também me fez buscar, eu sempre fui assim desde a graduação, buscar conhecimentos de fato generalista. As redes de farmácia só crescem no país, Na Bahia, um crescimento absurdo. Hoje a gente tem avenidas que eu já contei 27 farmácias em uma avenida só de Salvador. Então, o segmento ele cresce. Eu acredito que o mercado vai ficar competitivo não pelo número que diminui de farmácia, porque ela só cresce, mas o número de profissionais aumenta. O que vai determinar se eu estarei empregado ou não, ou se eu vou ter um futuro de sucesso ou não, dentro do segmento farmacêutico, é o tipo de profissional que eu sou. Então, é isso que vai ser diferencial no mercado. Então, os alunos eles precisam chegar no final da faculdade e apresentar uma determinada carga horária extracurricular. Então, eu saía buscando cursos em todos os segmentos dentro da área farmacêutica e afins. Então, eu buscava cursos e eu me honro até em dizer, e não me envergonho de dizer, porque alguns se envergonham, não sei, mas eu formei com mais de 400 horas extracurricular. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava 6 ou 8 horas diárias,
mas eu buscava, fora do meu âmbito de trabalho, eu buscava outras referências. Então, fazia curso online gratuito, fazia o que dava para fazer pago, e isso me tornou um profissional diferenciado. Então, se você quer sair hoje de uma faculdade simplesmente com o que você aprende em sala de aula, você, infelizmente, e isso não é um palavrão, né, embora alguns acreditem, mas será mais um profissional dentro da mediocridade. E um farmacêutico medíocre, ele simplesmente está na média. E vai ser um aluno mediano, então vai ser um profissional mediano. Durante a minha graduação, por exemplo, e eu deixo isso como dica para os alunos que estão dentro de um estágio. Muitos colegas, eles estagiavam apenas para cumprir carga horária. E eu, quando entrava no segmento do estágio, eu queria que o meu nome fosse lembrado. Então, eu buscava dar o máximo de mim dentro daquele segmento. Então, dentro da área hospitalar, eu consegui, como estudante de farmácia, como estagiário hospitalar, comprovar um erro médico dentro da UTI que levou uma paciente a óbito. Então, quando você está dentro de um estágio e consegue fazer o seu nome ser lembrado por uma atitude profissional, embora ainda não seja formado, são os próprios professores e colegas daquele hospital que vão te indicar no mercado de trabalho. A entrada do profissional farmacêutico no segmento comercial, ela não é só por indicação, não é só por entrega de currículo. Eu preciso entender o que é que está nesse currículo. Então, como eu disse, o mercado está competitivo. E se esse estudante ele me traz experiências de gestão no segmento que ele atua hoje, ou se ele me mostra cursos de qualificação na área de gestão, ele já é um diferencial dentro de uma concorrência que está cada vez maior. Para os alunos que estão entrando agora na graduação de farmácia, a mensagem que eu deixo é: se supere, né? Faça o possível para conhecer de todos os segmentos dentro do campo farmacêutico. E para os que estão no final da graduação, eu digo para esses alunos que peguem a sua insatisfação e utilizem isso como motivação para ser um profissional diferenciado. E eu gosto muito de utilizar uma mensagem, uma frase de Mário Sérgio Cortella como uma forma de motivação para o aluno que está ingressando ou saindo da faculdade. E eu digo que utilize e faça o melhor que você tem nas condições que você tem hoje. Porque no dia que você tiver condições melhores, você será capaz de fazer melhor ainda. Então, eu deixo essa frase como motivação, né? Use a sua insatisfação para se motivar e ser um profissional cada vez melhor dentro do segmento farmacêutico.